aprender a Tua Palavra. Deus, agora que estamos prestes a nos aproximar da Tua Palavra, clamamos para que o nosso entendimento seja iluminado pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Se você orou comigo, diz amém. Amém. Pode tomar assento, por favor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículos 12 a versículos 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículos 12 a 17. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque fiz na minha ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que haveriam de crer para a vida eterna. Por isso, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja honra, glória e poder para todos sempre. E a igreja diz amém. Esse é um dos textos de Paulo, onde eu olho e digo: Deus, como pode um homem falar uma coisa dessa? Tema da meditação dessa noite: eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Gente boa, preste atenção no que eu tenho para ministrar ao seu coração nessa noite. O teu passado não te define, muito menos limita você. E eu achei que a igreja ia vir abaixo agora sim, né? O teu passado não te limita e não define quem você é. Olha para a vida de Paulo. Quem foi Paulo antes da conversão? Palavras do apóstolo Paulo. Uma coisa é eu falar, outra coisa é a pessoa falar de si mesma. E Paulo diz acerca de si mesmo quem eu era antes da conversão: perseguidor, blasfemo, insolente. Perseguidor, blasfemo e insolente. Insolente é uma pessoa desrespeitosa, que não respeita ninguém, não respeita nada. Veja, esse é o apóstolo Paulo dizendo sobre si mesmo, quem ele era. Mas quem se tornou o apóstolo Paulo após a conversão? Fiel, ministro, apóstolo, não pela vontade dos homens, mas por chamado de Cristo Jesus. Este homem que após a conversão, na palavra dele mesmo, se tornou um modelo pela graça e misericórdia de Cristo Jesus. Ele se tornou um modelo, um padrão, um exemplo para aqueles que haveriam de crer. Então, gente boa, a nossa história no passado não nos define e muito menos limita a nossa vida no presente e o nosso futuro. Agora, por que o passado não nos define
e não nos limita, porque sobre mim, sobre você, assim como sobre o apóstolo Paulo, foi derramado graça sobre graça, foi derramado misericórdia sobre misericórdia, foi derramado favor de Deus sobre favor de Deus, como escreveu o apóstolo João. Ele disse: todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. E o cristão vive pela graça de Cristo Jesus. Quem nós estamos nos tornando é obra da graça de Cristo Jesus. Eu queria te convidar neste momento para entrar no texto comigo e meditar um pouco nesse texto nessa noite e extrair desse texto algumas lições que serão muito importantes para a nossa vida e para o nosso ministério. Vamos entrar no texto? Quando eu olho para esse texto, eu vejo o apóstolo Paulo nos ensinando sobre o alcance da graça. Até onde a graça alcança, até onde ela se estende. Veja, irmãos, Paulo descreve a si mesmo como o pior dos pecadores. Tem uma outra tradução que diz o principal ou o primeiro, não é? A palavra em grego, e eu não gosto muito de citar os textos, porque eu entendo que a palavra em si tem a menor contribuição para o sentido de um texto. Deixa eu explicar algo para você. Quando eu falo para você sobre casa, qual é a palavra, qual é a imagem que vem na sua cabeça agora quando eu falo sobre casa? Qual foi a primeira imagem que veio para você? Um prédio? Uma edificação? Quem veio a imagem de uma edificação, levanta a mão. Aqui, algumas pessoas. Quando eu falo casa, quem veio a sua imagem? Uma família, um lar, levanta a mão, deixa eu conhecer. Isto, a grande maioria veio a ideia de lar, de família. Por quê? Porque nós assimilamos que casa diz respeito à família. Mas e se eu disser para você que eu não estou me referindo nem à edificação e nem à casa família, mas eu estava pensando por onde passa o botão de uma camisa? Qual é o nome que se dá por onde passa o botão de uma camisa? Casa. Então, a palavra em si dá a menor contribuição para o sentido do texto. O que a gente precisa é entender o que o texto quer nos dizer. E o texto que nós lemos do apóstolo Paulo, ele quer nos ensinar sobre o alcance da graça. E quando ele fala que eu sou o primeiro, ou eu sou o principal, a tradução eu gosto da NVI por causa disso, ela entendeu melhor o sentido do que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Ele não está querendo dizer que ele é o primeiro em termos cronológicos, mas ele é o primeiro em ordem de grandeza. Não tem ninguém mais pecador do que eu. Nunca existiu alguém tão pecador como eu. É isso que o apóstolo está querendo dizer. Ele é o primeiro em grandeza. Veja, Paulo também descreve a si mesmo como a pessoa mais improvável. Quem em sã consciência, presta atenção, quem em sã consciência confiaria o ministério a alguém que até pouco tempo atrás estava perseguindo e consentindo na morte de cristãos? Aliás, gente boa, nem os primeiros apóstolos davam muita credibilidade para o ministério de Paulo.
Não sei se você sabe disso ou não, isso é uma informação bíblica para você. Nem os primeiros apóstolos davam muita credibilidade ao ministério, ao chamado, à vocação do apóstolo Paulo. Mas, como ele mesmo diz, pela graça de Cristo Jesus, Paulo, que antes era uma pessoa incrédula, né? Não sei se ele usa essa expressão, não, ele usa blasfemo. Paulo, que antes era uma pessoa blasfema, Paulo, que antes era uma pessoa que perseguia, Paulo, que antes era alguém que desrespeitava, era insolente, em Cristo Jesus, por causa da graça, agora ele foi considerado uma pessoa fiel, e muito mais do que isso, foi chamado para ser um modelo. Irmãos, deixa eu começar a ministrar algo no seu coração. Até aqui eu vim trazendo dados e informações, mas eu preciso ministrar isso no seu coração. Não importa quão distante a pessoa esteja se encontrando de Deus, não importa quão atrelada ao pecado ela está, não importa sequer o seu passado, a sua história que você viveu antes, mas quando a graça de Cristo alcança essa pessoa, ela atrai essa pessoa para o centro da vontade de Deus. Eu vou dar um exemplo para você de uma pessoa que foi meu aluno, e tem gente aqui dentro que conhece ele. Por isso não vou citar o nome, mas quem está sabe de quem é. Quem sabe um dia eu trago ele para pregar aqui, porque eu sei que ele passa férias aqui na região de vez em quando. Veja, eu tive a alegria de dar aula para um rapaz, um homem, na verdade. Foi meu aluno, policial, casado. Seu casamento terminou. Ele se envolveu com bebidas, ele se envolveu com drogas, ele se envolveu com um monte de coisa ruim, mesmo sendo policial, e acabou sendo preso. Preso, esse homem conheceu Cristo Jesus. Preso, esse homem se entregou a Cristo Jesus. Preso, esse homem encontrou a razão da sua vida, que não era mais ser um soldado, mas era ser um soldado de Cristo Jesus, arregimentado para uma obra perfeita, maravilhosa, cujos frutos não se limitam a essa terra, mas adentram a eternidade. Pela graça que o alcançou, hoje este homem é pastor, hoje este homem é pai, hoje este homem é marido, hoje este homem que antes era uma vergonha, hoje anda de cabeça erguida. Você pode aplaudir o Senhor, meus irmãos? Porque não importa quão distante nós estejamos, a graça vai nos alcançar. E quando ela nos alcançar, ela nos atrairá para o centro da sua vontade. Uau! O teu passado não define o teu presente, mas a graça define o teu presente e o teu futuro. Teu passado não define o teu presente, mas a graça define o teu presente e o teu futuro. Segunda lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo nesse texto, onde ele exalta a graça de Deus. Pastor, o senhor tem pregado muito sobre a graça, né? Pregou domingo passado. Prego sobre a graça, irmãos. Principalmente num tempo onde as pessoas acham que pelo mérito delas, elas estão chegando aonde elas estão chegando. Principalmente num tempo onde a técnica tende a superar ou a sobrepujar
o conceito da graça no ministério. Você pode aprender a falar, você pode aprender a dar ilustrações, você pode aprender a fazer uma série de coisas, mas deixa eu dizer algo para você: no ministério, se não for a graça de Deus, ninguém toca o coração de ninguém. É graça, irmãos, é favor que a gente não merece. Esses dias ainda postei lá na internet. Quando eu comecei a pregar, uma pessoa disse para mim: pastor, e era alguém que deveria me incentivar. Hoje a gente chama para perto, incentiva, dá apoio e diz que está bom. Naquela época eu ouvi a seguinte frase: pastor, eu não era pastor, eu era seminarista ainda. Eu ouço você pregar uma vez e não quero te ouvir pregar nunca mais. O que você faria depois de ouvir isso de alguém que era para te levantar? A tua voz é muito chata. A tua voz na pregação, ela é muito monotona. Depois que eu fui tentar entender o que é monotona, né? Você não oscila. Por isso que hoje eu tento, irmãos, eu me esforço bastante assim, para dar uns gritos às vezes, porque a minha voz, para ver se alguma coisa acontece, porque alguém disse para mim que a minha voz é monotona, então fica aquela coisa, todo mundo dorme. E eu tive essa experiência, gente. Não sei se eu já contei aqui para vocês, mas eu tive essa experiência de pregar numa igreja e a pessoa no primeiro banco dormir. No primeiro banco. Não vou deixar acontecer o que aconteceu naquela noite. Eu estava pregando com toda essa empolgação que você está vendo assim, e uma igreja tradicional que não dava assim, ninguém dava amém, nem falava nada, e no meio da pregação eu escuto um barulho. A Bíblia caiu do colo da pessoa, gente. Aquela quebradinha no pescoço, e a Bíblia ao chão. Agora eu pergunto para você, se essa pessoa que está no primeiro banco, né, Dai? Se a pessoa que está no primeiro banco dormiu, você tem ideia de como estava o último? Mas, pela graça de Cristo Jesus, naquela noite, ninguém ali dentro aceitou Jesus, mas um bêbado que estava sentado fora da igreja, este homem entregou a sua vida para Jesus e foi salvo, aleluia! Irmãos, eu não sou pregador porque eu aprendi a pregar, eu prego porque eu tenho que pregar. Mas pela graça de Cristo Jesus, a gente está caminhando em direção ao prêmio da soberana vocação. Segunda lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo, Paulo nos ensina sobre o impacto que a graça provoca na vida de um homem e de uma mulher. Segunda lição, o impacto da graça. A graça transforma o pior dos pecadores em um exemplo a ser seguido. Uau! Veja, irmãos, não importa quão pecador ou eu, você tenhamos sido, é por isso que uma das coisas que eu mais gosto, quando alguém chega para um cristão, mas você não era isso. Era. Conjugou o verbo no tempo perfeito. Passado, eu era. Hoje eu já não sou mais aquela pessoa. Eu tenho outros defeitos, tenho outros problemas, tenho outros pecados, mas aqueles eu já não cometo mais. Irmãos, essa frase do apóstolo Paulo mexeu comigo. Eu sou o pior. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Paulo resume a essência do evangelho aqui.
Cristo veio para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. E aí eu fiquei com essa frase essa semana toda dentro de mim. Paulo dizendo: eu sou o pior. Eu sou o pior. Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Gente, perceba que o verbo está no presente do indicativo. Eu sou. Eu sou. O que isso significa? É essa coisa que mexeu comigo. Quem está falando é ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo, gente. Um homem que se converteu muito tempo atrás, um homem que Deus estava usando, um homem com experiência e um currículo em Cristo Jesus, da gente olhar e falar: meu Deus, quem sou eu? E este homem escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, dos pecadores, meu filho, eu sou o pior. E eu fiquei pensando nisso e Deus ministrou algo ao meu coração. Gente, quanto mais próximos de Cristo nós nos encontramos, quanto mais próximos de Cristo nós nos encontramos, mais conscientes dos nossos pecados nós nos tornamos. Você percebe que a pessoa distante de Deus, ela diz: não, eu sou bom, sou um cara tranquilo, sou um cara legal, sou um cara... Agora, quanto mais próximos do Senhor a gente vai chegando, a gente olha e diz: Deus, como eu ainda tenho pecado, como eu ainda preciso melhorar. Qual era o problema dos religiosos? É que eles se consideravam justos, bons demais. O Senhor olha para eles e diz: gente, vocês ainda não entenderam nada desse negócio. Vocês ainda não entenderam que quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais conscientes do nosso pecado nós nos tornamos. Distantes eu me vejo como alguém bom, próximo eu percebo quão necessitado da graça eu sou. Paulo olha para trás e vê o quanto a graça já operou nele. E eu queria chamar sua atenção para isso. Para um minutinho só e dá uma olhada na sua vida. Olha um pouquinho para trás, quando tudo isso começou, como você era. Retroceda um pouco mais, um ano a mais. Retroceda até você se lembrar de quem você era antes de começar a sua caminhada com Jesus. Você percebeu como a sua vida já mudou? Você percebe como você foi sendo transformado, como você foi sendo mudado ao longo desse tempo? Mas olha para o presente. Olha para hoje. E perceba como você ainda precisa mudar. Como eu preciso mudar. Como eu preciso melhorar. É como se Paulo dissesse: eu já mudei muito, eu já melhorei muito, mas ainda tem muita coisa que eu preciso melhorar. Ainda tem muitas áreas que eu preciso melhorar. Este, irmãos, é o impacto da graça. Ela nos transforma e ao mesmo tempo nos mantém conscientes da necessidade de mudança. Ela nos mudou no passado, mas ela continua nos mudando no presente. A gente olha de onde a gente veio e a gente diz: eu já não sou mais aquilo. A gente olha para o presente e a gente diz: eu preciso mudar. Tem áreas da minha vida, gente, que eu preciso mudar. Certa vez, queria chamar o ministério de louvor aqui, eu já estou terminando. Certa vez eu era o diretor do seminário e um dos pastores convidados para aquela semana de aula, um homem já de idade,
um pastor com uma inteligência, uma capacidade de raciocínio incrível. Um homem de um ministério ilibado, ninguém tinha uma mancha para dizer acerca dele, ninguém tinha uma vírgula para levantar acerca da sua família, ninguém tinha nada para apontar na vida daquele homem. Nós olhávamos para ele e dizíamos: meu Deus, este homem é praticamente um santo. A gente sabe que ele peca porque a Bíblia diz que ele peca, senão a gente acreditaria que ele era praticamente um santo. Sabe aquele homem, hoje eu cheguei em algumas características dele. A barba branca. Sabe aquele homem de barba branca que você olha para ele e diz: que homem de Deus. Homem piedoso, gente. Homem temente a Deus. E eu convidei ele para pregar aquele dia e eu quase caí da cadeira. Ele começa a sua pregação dizendo: hoje eu tenho prazer em ler a Bíblia, mas nem sempre foi assim. Hoje eu tenho prazer em meditar nas Escrituras, mas quando eu já era pastor, nem sempre foi assim. E eu quase caí da cadeira, irmãos. Eu pensei comigo: aonde isso vai terminar? Como que um pastor pode não ter prazer na palavra de Deus? E ele seguiu dizendo: gente, minha vida moral, ninguém tem nada o que apontar. Meu compromisso com a igreja sempre foi a razão da minha vida. Eu sempre fiz as coisas corretas, meu testemunho, por onde eu passei, ninguém tem nada o que falar. Mas eu não tinha prazer na leitura da Bíblia. E hoje, pela graça de Deus e pela experiência de fé que Ele me concedeu, hoje eu tenho prazer na Bíblia. Irmãos, todos nós precisamos melhorar em alguma área. Todos nós precisamos mudar. Eu me lembro de estar num retiro certa vez, e chegou a informação de um dos pastores da igreja. O pastor que presidia o ministério foi para a frente da igreja e pediu perdão por ter negligenciado por tantos anos a ação do Espírito Santo sobre o seu ministério. E a partir daquele momento, algo diferente aconteceu. Ele orou e era como se Deus tivesse encontrado uma porta e começou a agir. A igreja foi sendo batizada no Espírito, os crentes foram sendo avivados no Senhor. Houve as reuniões de oração, cresceram, a fé foi edificada, o fogo acendeu. Irmãos, sempre haverá algo na nossa vida a ser mudado. Sempre haverá algo que nós precisaremos melhorar. Paulo reconheceu: eu preciso melhorar. E eu reconheço hoje diante de vocês: eu preciso melhorar. Tem áreas na minha vida que eu preciso melhorar, gente. E você? Você precisa melhorar como pai. Você precisa melhorar como mãe. Você precisa melhorar como filho, como marido, como esposa. Você precisa melhorar como um trabalhador. Você precisa melhorar como um empresário. Você precisa melhorar como alguém que caminha nessa sociedade e foi chamado para manifestar a graça de Cristo, não no altar de uma igreja, mas por onde você passar.
Paulo nos ensina, gente, que uma vida vivida assim, debaixo da graça, transformado pela graça, sustentado pela graça, reconhecendo as minhas fragilidades, não as escondendo, mas reconhecendo a minha necessidade de Cristo. Uma vida assim resultará em glória ao Cordeiro. Eu termino aqui com o versículo de número 17, uma doxologia. Paulo diz ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra, glória para todos sempre. Amém. O título da mensagem dá o norte da oração que eu quero fazer por você. Hoje eu quero orar por homens e mulheres que reconhecem que precisam melhorar, sabem que já não são mais aquele homem nem aquela mulher de quando começaram a caminhada, mas reconhecem que ainda há muitas coisas que precisam ser mudadas, ainda há muitas coisas que precisam ser melhoradas. Nossa confiança em Cristo, nossa entrega a Cristo. Queria chamar você, se você deseja e se você reconhece, coloque-se em pé neste momento. Quero orar por você. O Ministério de Louvor vai entoar mais uma canção.